hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Até hoje aqui no canal você aprendeu coisas com tutoriais e dicas especificamente sobre edição. Mas hoje eu vou responder uma pergunta que muitos de vocês fizeram quando descobriram com que eu trabalhava. Isso, é claro, antes da existência aqui desse canal, lá no meu Instagram, em stories e tal. Como eu me tornei uma editora de vídeos freelancer? Pelas minhas contas, isso foi lá em 2016. Antes disso, eu tinha feito um estágio, eu tava na faculdade. Aí eu passei um tempo sem trabalhar, só estudando, e aí depois eu comecei em outro estágio. Nesse tempo que eu passei sem trabalhar, eu ficava pensando em formas de como eu poderia trabalhar com o que eu queria, considerando que eu tava ainda na faculdade, tinha que estudar e tal. Esse estágio anterior que eu tinha feito não era de edição, era de roteirista. E eu fiquei pensando que, bom, tem que ser alguma coisa que eu gosto de fazer. O que eu poderia fazer por conta própria, sem depender de estar contratada por uma empresa, que eu sei fazer muito bem e que poderia ser um serviço a ser oferecido a outras pessoas. Transformar de fato num negócio. E aí, bom, só podia ser edição, né? E aí eu fui muito sorrateiramente, me comuniquei com algumas pessoas do YouTube que eu já conhecia. Se você chegou aqui nesse canal de paraquedas, eu tenho um outro canal que se chama Um Beijo na Bunda há muitos anos. E por causa desse canal eu criei alguns amigos aqui desse meio de YouTube. Conversei com alguns deles, perguntei o que eles achavam dessa demanda de editores. Não era uma coisa muito comum youtuber ter editor em 2016, por aí. Só os canais maiores tinham. E aí eu comecei a divulgar nas minhas próprias redes sociais que eu queria começar a editar para outros youtubers. E aí eu consegui o meu primeiro cliente, que foi o canal Pula Muralha, da Cici e do Lucas. Eles provavelmente deram uma olhada lá no meu próprio canal, na minha edição, as referências de edição do meu próprio conteúdo que eu tinha passado para eles. E confiaram no meu trabalho, me deram uma chance. E daí pra frente eu comecei a trilhar este caminho da vida de freela. Mas eu não trabalhei só de freela desde então. Enquanto eu tava editando para esses meus primeiros clientes, eu também tava na faculdade e também tava fazendo um estágio de home office, que aconteceu ainda no ano de 2016. Porque era home office, então eu não perdia tempo, por exemplo, indo daqui até o local, tempo de transporte, então eu conseguia ter mais tempo pra ficar em casa e editar. Naquela época, claro que eu não editava tão rápido quanto eu edito hoje, então eu não conseguia pegar tantos clientes assim mesmo se eu quisesse, porque eu levava um tempo muito maior pra editar. Inclusive, se você tá passando por esse momento de achar que você leva muito tempo pra editar, cara, é normal, você vai começar a editar mais rápido naturalmente, conforme a sua prática mesmo, você precisa praticar. E aí você vai descobrindo o que funciona melhor pra você, qual que é o seu workflow, qual é a sua forma e o seu estilo de editar também. E aí em 2017 eu comecei a trabalhar como videomaker mesmo em uma empresa, sem deixar os meus freelas de lado. Desde que eu comecei a editar vídeo pra youtubers, eu continuei até hoje, assim, mesmo que eu estivesse trabalhando com outras coisas paralelamente. Em 2017 eu já tinha acabado de me formar, né, no final de 2016, eu terminei a faculdade, então aí eu já tinha um pouquinho mais de tempo, não precisava dividir o meu tempo com duas coisas. E aí no caso a segunda coisa se tornou as edições, né, os freelas. E eu acho isso muito importante, assim, isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu não costumo apostar todas as minhas fichas em uma coisa só, porque se essa uma coisa falha, eu fico sem opções. Então, muito por isso, enquanto eu tava trabalhando pra uma empresa, eu também tava fazendo os meus freelas por conta própria pra ter ali um dinheirinho extra e manter também os meus clientes. Isso é muito importante, você criar a sua base de clientes e atendê-los muito bem pra que justamente eles sejam fiéis a você, eles gostem do seu trabalho. Porque já no começo de 2018, eu saí dessa empresa e aí eu me dediquei completamente, até hoje, estamos no meio de 2019, a vida de freela. Então eu sou 100% freela, 100% do tempo. Sinceramente, até hoje eu só tenho coisas boas a falar sobre essa profissão de freela, digamos assim. Eu amo o home office. A coisa melhor do mundo pra mim é home office. Porque é justamente isso que eu falei, né? Eu não perco tempo com transporte. Porque assim, eu moro em Niterói. Todo e qualquer trabalho que eu conseguisse na minha área, na minha vida, seria no Rio de Janeiro. A minha média de tempo de todas as vezes que eu trabalhei fora, era de 2 horas a 3 horas pra ir e voltar, então eu sempre perdi esse tempo só em transporte público, o que pra mim era sempre uma dó, porque eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, sabe, com esse tempo. Com esse tempo eu poderia estar editando um vídeo inteiro, ou dormindo também, que dormindo é muito importante, muito ótimo, ou podia estar fazendo exercício, sabe? E hoje com o home office eu consigo organizar o meu tempo pra conseguir fazer tudo isso, né, que o exercício, dormir e editar também tanto quanto eu queria. Às vezes
vezes até mais. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre organização de tempo no home office, deixa o comentário aqui, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? E o like também, que a gente precisa de engajamento. E foi assim que eu comecei na vida de freela. E se você quer saber como é que eu consegui esse primeiro cliente que eu te falei e os que vieram a seguir, deixa também o seu comentário aqui, porque estou aqui, ó, no engajamento, entendeu? Se você fala que você quer, eu faço. Se você não falar, eu não vou fazer. Então me conta aqui, tá bom? Menina, não é um beijo na bunda aqui, não. Eu não tô acostumada, perdão. Tchau.